Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Caminho de Luz. Vamos ler uma mensagem de convites de Sheila, pelo espírito de Sheila Clifton Levi. A passagem que eu abri nessa noite foi Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural, te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te o bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realinhando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como os teus sentimentos, refletem diretamente o teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje é possível que enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Que assim seja. Uma ótima palestra. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos. Eu recebo todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Nós vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornar melhores cristãos para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Aqui nós temos nosso irmão Laércio, grande trabalhador, divulgador da doutrina espírita. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Prezados irmãos, boa noite a todos. Nossas saudações fraternas. Nessa noite um tanto quanto fria aqui para nós, mas aqui estamos em torno deste evento espiritual que nos aquece a alma, né? Sejamos todos bem-vindos e nós preparamos para esta oportunidade o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, que vai tratar de fora da caridade não há salvação. Então começa assim o texto: de que precisa o espírito para ser salvo? Olha só, do que precisa o espírito para ser salvo? Essa mensagem, ela vai diretamente para um dos pilares, para um dos princípios básicos da doutrina espírita, o ser imortal. Porque ele dirige a fala para o espírito, de que precisa o espírito encarnado, que aqui estamos, e espíritos desencarnados, para ser salvo. Ora, diz o Evangelho: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhada de seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. É uma figura, né? Reunidas diante dele, assim como estamos aqui, todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, se a gente imaginar que da metade para cá, à esquerda são os bodes e à direita são as ovelhas, a gente vai trabalhar essa separação aqui para figurar a nossa fala de hoje, né? Mas não precisa mudar de lugar, tá? Eu vou para o lado das ovelhas. Então, o que define esta separação no nosso processo de entrada no reino dos céus? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado para vós desde o começo do mundo. Aí eles perguntam: por que, Senhor? E ele responderá: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, quando estive doente, foste me visitar, quando estava preso, foste me ver, quando fiquei nu, me vestistes, e quando fiquei sem teto, me hospedaste. Aí ele continua: responderão os justos: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber?
Quando foi, Senhor, que te vimos nu e não te vestimos? Aí levanta o outro: Senhor, quando foi que te vimos doente e não fomos te visitar? E quando te vimos preso e não fomos te ver, Senhor? E ele responde: em verdade vos digo, toda vez que fizestes isto a um dos meus irmãos pequeninos e necessitados, foi a mim que o fizestes. Aí ele se dirige para os bodes, porque os bodes perguntam: e nós, Senhor? Que separou o bode das ovelhas. Aos que estão à esquerda, os bodes, ele dirá: afastai-vos de mim, porque a vós está reservado o choro e o ranger de dentes. E eles fazem a mesma pergunta, os bodes, para o Cristo: mas, Senhor, por quê? Porque quando eu tive fome, não me destes de comer. Quando eu tive sede, não me destes de beber. Quando eu estive nu, não me vestistes. E quando fiquei sem teto, não me hospedaste. Quando fiquei doente, não foste me visitar. E quando fui preso, não foste me ver. Mas, Senhor, quando foi que nós não fomos te ver quando estava preso? Quando que não te assistimos quando estavas com fome? Quando, Senhor, que não te demos de beber quando sentias sede? E quando não te assistimos quando estavas doente? A mesma pergunta. E ele disse: em verdade vos digo, toda vez que a um desses pequeninos meus irmãos, desprovidos na vida, assim procedestes, não assistindo-os, foi a mim que o fizestes. Entenderam, né? Aí, dentre os bodes, sempre tem aquele que se julga esperto. E esse esperto era um doutor da lei, que se levantou e disse-lhe para tentar o mestre: mestre, então me diga, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o mestre responde a ele: o que é que está escrito na lei? Como lês a lei? E ele responde: amarás a teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo como a si mesmo. E o mestre lhe responde: faze isso e viverás. Simples assim. Mas ele, não se contentando ainda com a resposta do mestre, pergunta-lhe: mestre, quem é o meu próximo? Percebe a evolução do pensamento? Quem é o meu próximo? Nesta configuração daqueles que tinham fome, sede, doente, preso, sem teto, é desses que eles estão falando. Mas ele pergunta: quem é o meu próximo? E o mestre, por ser mestre, não deixa um momento para trazer um ensinamento, apresenta-lhe a parábola do bom samaritano. E ele começa a contar a parábola para as pessoas ouvirem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e em meio do caminho este homem
foi assaltado por ladrões, que o encheram de feridas e deixaram-o semi-morto à beira da estrada e foram embora. Passa por ali um sacerdote, que é um homem conhecedor das leis, da palavra, e nada faz. Segue adiante, talvez uma rogativa a Deus para que assista aquele homem. Mas ele nada faz e segue. Vem por ali também, passa por aquele mesmo lugar, um levita que vê aquele homem semi-morto à beira da estrada e também nada faz. Mas aí vem um terceiro homem, um samaritano, e este se enche de compaixão, assiste aquele homem, coloca na sua cavalgadura e leva até a hospedaria mais próximo e deixa este homem lá hospedado. E deixou alguns denários para o hospedeiro, dizendo-lhe: cuida deste homem. Se faltar algum recurso, na minha volta eu vou te ressarcir. E aí termina a parábola. E aí ele olha para o doutor da lei e devolve-lhe a pergunta: quem te parece que foi próximo daquele que estava caído à beira da estrada? O que usou de misericórdia. E o mestre diz: vai tu e faz o mesmo. Simples assim. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, toda a moral de Jesus, todos os preceitos que o mestre traz no seu evangelho, tem na sua essência a caridade e a humildade, que são virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. A humildade quanto à caridade nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho e o egoísmo nos afasta dele. Este é o princípio básico de tudo que nós estamos fazendo acontecer nas nossas andanças pelos mundos materiais. Há uma finalidade maior para cada um de nós na vida terrena, que é o nosso desenvolvimento moral, consequência do nosso desenvolvimento intelectual do conhecimento, que são as duas asas de elevação do espírito: conhecimento e moralidade. A asa do conhecimento vem primeiro nas nossas experiências, e esse conhecimento nos possibilita, nos credencia a discernir entre uma coisa e outra, quando conhecemos e aplicamos o conhecimento que temos. Daí que as consequências do que nós conhecemos, aplicando na nossa vida prática, é a conotação moral, é o desenvolvimento moral que todos nós estamos desenvolvendo na experiência terrena. Então, o objetivo de nós estarmos aqui, quando Kardec pergunta isso na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Deus impõe, porque é uma lei, por mais que a gente esperneie e não queira reencarnar ou encarnar, Deus impõe porque é uma lei, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outra missão. Então Kardec desenvolve esse pensamento em torno desse processo de encarnar e reencarnar, quando ele pergunta nas questões seguintes, nas 176, 177, 166, 167, quando não conseguimos atingir essa perfeição numa existência, como ela se dará? Sofrendo a prova de uma nova experiência, de uma nova reencarnação. Quantas precisaremos? Tantas quantas forem necessárias, até que desenvolvamos o conhecimento e a moralidade na sua plenitude. Que isso vai resultar no sentimento, no ponto zênite da vida,
que é o amor. Esse amor que nós estamos desenvolvendo, amor que Jesus veio nos ensinar. Quando Ele vem até nós, Ele vem para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. E vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não conseguimos fugir disso para sermos felizes. Este é o ponto que nós precisamos nos atentar, diz os Espíritos. Ame, faça o bem. E a caridade, que é o amor em ação, vai dizer Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí que Kardec vai colocar, não é fora da igreja que há salvação, que não há salvação. E não é dentro da igreja que há salvação. Porque é fora da caridade que não há salvação. É fora da caridade que nós não temos as condições de desenvolver o amor. Porque a própria caridade é o amor em ação. Como bem nos enfatiza o mestre leonês, de que a caridade, como entendia Jesus, trazida pelo apóstolo Paulo, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essas facetas da caridade, nós estamos em aprendizagem na experiência terrena, desenvolvendo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão, perdonare, doar mais, aquele que tem capacidade de doar mais. A caridade é um servir, é doar-se, é nesse processo ininterrupto. Daí que o hino da liberdade, que o apóstolo Paulo coloca lá na sua primeira epístola aos Coríntios, que ele vai dizer, e ele entendeu a dimensão da palavra, da caridade, desse movimento. Ele vai dizer, se eu falasse as línguas dos anjos, mas não tivesse amor, nada seria. Seria como um bronze que tine ou como um símbolo que retine. E ele vai falando, se eu tivesse o dom da profecia, se colocasse todos os mistérios de todas as ciências, se tivesse toda a fé para remover todas as montanhas, se não tivesse amor, nada lhe serviria. Se ele gastasse todos os seus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas se não tivesse amor, de nada aproveitaria. Percebe a dimensão? O amor é paciente, o amor é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. O amor desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. Olha o hino de liberdade que o apóstolo Paulo transmite na sua primeira epístola aos Coríntios. E o amor, a caridade, é este amor em ação que nós vamos experimentando e experienciando em nossas vidas. E ele continua, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio da criança para ver as coisas como adulto. Agora permanecem as três coisas: a esperança,
a caridade e a fé. A maior de todas elas é a caridade. Por quê? Porque ela está ao alcance de todos, do rico, do pobre, de todos, do que tem, do que não tem e por aí vai. Deus criou-nos para sermos felizes na eternidade, não é aqui na terra. Veja, o Cristo vem nos dizer: eu estou de passagem para fundar esse reino, para que vocês, através deste caminho que eu abro, que eu apresento, que eu exemplifico para vocês, para credenciá-los a estar onde estou eu, no reino do meu Pai. Esse é o caminho. Então, as nossas passagens são muito estreitas, as experiências reencarnatórias são curtas, a existência do berço túmulo é curta, mas é ela que nos proporciona esse aprendizado de amar, de sermos caridosos. Daí nós aterrissamos num lar, abençoado lar, primeira escola da alma. É ali que nós começamos este processo com aqueles a quem temos que ajustar algumas contas e se ajudar e se auxiliar nesse processo de evolução. Jesus, quando caminhava com os discípulos, adentrou uma casa e foi muito maltratada pela dona de casa, muito maltratada. E aí ele sai com os discípulos e diz: deixa eu contar uma coisa, que esta mulher receba um bom homem. Eles não entenderam, mas ela é uma jararaca, mestre, que ela receba um bom homem. E aí seguiram sua caminhada e adentraram numa outra casa e foram muito bem tratadas pela dona de casa. Ao sair, o mestre diz a eles que esta mulher receba um mau homem, né? E agora, como assim, mestre? Porque é justamente isso. É aquele que tem capacidade maior de ajudar aquele que está distante deste sentimento, né? Deste processo, que ainda se encontra na ignorância. Então, o bom homem é aquele que vai proporcionar a companheira ou o companheiro que melhore na sua vida. Sempre tem um nesse mecanismo que está mais evoluído que o outro e que possa exemplificar nesse processo relacional algo de aprendizado um para o outro. É aí que nós aprendemos a desenvolver a benevolência, o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência, a humildade. Todas as virtudes estão presentes nessa relação que começa dentro do lar. Então, essa capacidade de doar-se mais, de servir mais. Jesus exemplifica isso quando lava os pés dos apóstolos. E Pedro: os meus pés tu não vai lavar, mestre. E o mestre chama ali a atenção: deixa de ser orgulhoso, Pedro. E lavou os pés de todos, exemplificando para o maior no reino dos céus é aquele que mais serve aqui na vida. Então Deus criou-nos para sermos felizes na eternidade. Allan Kardec, quando vai trabalhar lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, este livro, a primeira obra básica da doutrina espírita, lançada em 1857, a 18 de abril, o Vadimécum dos Espíritas, 1019 perguntas realizadas, feitas por Allan Kardec e todas respondidas pelos espíritos superiores. Lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar as penas e gozos futuros. E a primeira pergunta que abre este capítulo é a pergunta 920. Kardec pergunta: é possível sermos felizes plenamente na Terra? E os Espíritos vão dizer: não, não dá. Falta-nos sentido desenvolvido,
falta evolução, falta desenvolvermos virtudes. A Terra é essa escola, este hospital, esta penitenciária, é tudo quanto nós necessitamos e precisamos para desenvolver estas asas. Mas a cada um de nós cabe-nos o dever de sermos felizes o quanto possível, mas não é na Terra. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, a vida plena espiritual, aonde alcançaremos essa condição de espíritos puros e seremos felizes eternamente, permanentemente, para sempre, para não deixar margem de dúvida. Pense, para sempre. Não vamos ter mais problema de frio, de calor, Não vamos precisar mais comer quindim, chocolate, Essas coisas não vai ser preciso mais. Por quê? Porque Jesus disse isso: quem beber da minha água jamais sentirá sede, quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Porque o alimento da alma, a força geradora da sua felicidade, é o amor. Para finalizar, vou contar uma história contada por muitos espíritas por aí, mas especialmente Divaldo conta essa história com a sua própria emoção, e nós vamos contar com a nossa na noite de hoje. É a história do bombeiro Bill na cidade de Los Angeles. A mãe estava na UTI quando o médico adentrou e deu a notícia fatal: senhora, Bill está morrendo. A leucemia é irreversível. A ciência nada pode fazer pelo seu filho. Ela olhou o filho pálido, pela debilidade na cama, com os olhos cheios de lágrimas. Ela diz: mas doutor, infelizmente não somos deuses, somos médicos. Nada podemos fazer, nem oração pode ajudá-lo. O câncer mata toda a vitalidade. Quanto tempo, doutor? Até sexta-feira, isso era numa segunda-feira. Até sexta-feira. Ela ficou muito abatida. Saiu, deu uma volta pelos corredores e quando retornou, seu filho, Bill, de 6 anos, olhou para ela e perguntou: mamãe está perto? E ela disse: não, meu filho, mamãe está perto. Ela disse: sim, meu filho, está perto. Quanto tempo, mamãe? Isso só Deus sabe, mamãe, quanto tempo os médicos deram. Até sexta-feira, no máximo. Então, um silêncio como este. E ele: que pena, né, mamãe? Que pena. Eu queria ser bombeiro voluntário, mas não vai dar tempo. O sonho da minha vida era apagar incêndios e salvar vidas. Que pena que não vai dar tempo, mamãe. E ela, despedaçada no seu coração, diante da impotência nossa, diante da morte, força humana alguma reunida não consegue se impor diante da morte. E ela tem que ficar potente diante da sua impotência. E ela sai e correu de uma ideia. Ela ligou para o corpo de bombeiro e atende do outro lado da linha.
Pois não? Quem é? Eu gostaria de falar com o comandante. É ele, senhora. E narrou o fato de seu filho, da leucemia, que estava para morrer, tal. Você poderia mandar um dos seus colaboradores para vir despedir-se de Bill, que tanto gostaria de ser bombeiro voluntário? E ele: posso sim, minha senhora, mas posso fazer ainda mais. Como assim, senhor? Na semana que vem, na semana vindoura, eu vou formar um grupo de bombeiros voluntários. E se a senhora me der as medidas do Bill, eu o diplomarei bombeiro voluntário, porque eu sou o chefe da corporação assim. E aquela correria, já passaram as medidas e tal, E ela chegou no quarto da UTI e contou-lhe: que foi, mamãe? Você vai ser bombeiro voluntário, mas o comandante disse que você não pode morrer até a outra quarta-feira, seria 8 dias, Ordens do comandante. E Bill, diante dessa notícia, teve uma descarga de adrenalina, porque o nosso organismo funciona da psique para o corpo, do psiquismo para o fisiológico. Melhorou. Ficou corado, não curado, ficou corado pela carga de adrenalina. E aí, na semana seguinte, fizeram todos os preparativos para levar Bill para receber a diploma. E aí entraram em contato com a assistência social do hospital, prepararam tudo, e lá foi Bill numa cadeira de rodas, enquanto o hino nacional americano tocava, Bill hasteava a bandeira e ali foi diplomado bombeiro voluntário. Aquele menino de 6 anos, num sorriso no rosto, os olhos brilhavam. Quando termina a cerimônia, um alarme soa, sinalizando um incêndio. Eis que o comandante pega dos computadores e vê que era um incêndio de pequena dimensão e diz: bombeiro, estás preparado? E aí toda a equipe coloca Bill dentro do veículo, com as sirenes abertas, vão até aquele foco de incêndio de pequena monta e abre a mangueira com água, e ele entrega a mangueira para o Bill e ele apaga o incêndio. Ele que no diplomacia jurou que perderia a vida para salvar vidas. E ele apaga o incêndio e fica feliz da vida. E é reconduzido então até o hospital. 2 dias depois, Bill estava morrendo. A mãe liga para o corpo de bombeiros: eu quero falar com o comandante. É ele, senhora. Bill está morrendo. Comandante, poderias me mandar um dos seus colegas, agora é colegas, para despedir-se dele? E ele pensou: sim, senhor, mas posso fazer ainda mais. Onde está Bill? Bill está na UTI, no 3º piso, na ala direita, na primeira janela. Avise o serviço social que nós vamos, a corporação toda, nos despedir de Bill. E aí colocaram a escada do peitoril da janela, os veículos entraram com as sirenes abertas, não era incêndio, e todo o hospital estava sabendo, comandante na frente, com o machado, fizeram um semicírculo em torno da cama de Bill, e o comandante se aproxima dele e diz-lhe: bombeiro, eu te libero de seus deveres. Vá em paz e diga para o chefe maior que você cumpriu a sua missão aqui na Terra. E nós continuaremos salvando vidas em seu nome. E cessa. Bill cessa
para a dimensão terrena as suas expressões. Os casos retornam para a corporação, naquele silêncio no hospital, saindo. E além, muito além dali, um alvoroço nos céus. Era o herói Bill chegando ao reino da paz, depois da missão cumprida. Todos nós podemos fazer um pouco mais, porque é a caridade que nos convida, é a caridade que nos ensina o Mestre quando ele diz: se alguém te convidar a andar 1000 passos, ande 2. Se alguém te pedir a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém lhe bater uma face, dê-lhe a outra. É o princípio da caridade, é o princípio do amor, a que todos nós temos como semente depositada dentro de nós. E aportaremos mais hoje ou mais amanhã na pátria espiritual, e vendo germinar as sementes do Mestre no íntimo de cada um de nós. Por isso, fora da caridade, não há iluminação, não há paz, não há salvação. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Envolvido que estamos pelo banquete espiritual que nos foi trazido essa noite, sobre caridade. Fora da caridade não há salvação, fora do amor. Que possamos nós então nesse momento unir os nossos pensamentos, fazer as nossas preces silenciosas em favor de todos que sofrem. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, queremos te pedir por toda a humanidade que sofre, por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nas mansões, nos palacetes, nos casebres, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que perderam a fé e a esperança e que se encontram na solidão. Dai força e coragem a todos para seguir em frente na tua direção, entendendo que não estão sozinhos e que o anjo da consolação está ao lado de cada um. Queremos te pedir, amado Mestre, por todas as famílias do mundo inteiro, por todos os nossos familiares, onde quer que se encontre, por todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos, nós te pedimos, por todos, encarnados e desencarnados, que gravitam entre os dois planos de vida. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, somos todos necessitados do auxílio do alto. Curai as nossas enfermidades físicas, espirituais e morais.
Fazei, amado Mestre, que ao deixarmos esse recinto, que possamos retornar aos nossos lares, levando tudo aquilo que de bom que recebemos nessa noite, e envolvidos pela Tua luz, que possamos também ser um pontinho de luz por onde nós formos. Queremos te pedir por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a Tua palavra, os Teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, Tua casa. Nos dê a sustentação aos trabalhos desta casa, e todos aqueles que estão a serviço do bem, sejam encarnados ou desencarnados. Senhor, estende as Tuas mãos cheias de luz sobre todo o planeta Terra, abençoando todas as nações, todo o Teu povo, o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E queremos te pedir, Senhor, nesse dia que se comemora o Dia dos Pais, mas que entendemos que todos os dias são dias dos pais, das mães, de todos aqueles que têm suas missões a cumprir, que sejam envolvidos todos os pais do mundo inteiro, todos os pais desencarnados, os nossos pais que já se encontram no mundo dos espíritos, todos aqueles que aqui se encontram, que sejam envolvidos pela Tua paz, o Teu amor, e receba o nosso pensamento de carinho e de gratidão. E permitir, amado Mestre, que todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanharam até esta casa, que permaneçam todos aqui para receber o auxílio do alto, aqui no Hospital de Jesus. E somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, nos acompanhem por onde nós formos. Senhor, fazei de nós um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Com esta prece, Senhor, te pedimos a permissão para dar para o encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. E desejando a todos aqui presentes ainda um feliz Dia dos Pais, que a noite ainda se adentre, a noite, no amanhecer que nos espera, e em todos os dias de nossas vidas possamos ser felizes, meramente felizes, junto daqueles que caminham conosco. Um grande abraço para todos que aqui se encontram e aqueles que aqui não estão. E um beijo no coração de cada um. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite. Sigam na paz de Deus e tenham uma boa semana de muita paz, de muita luz, de muito amor. Que assim seja.